Seja bem-vindo! Juninho chega hoje ao Flamengo. É o primeiro reforço do Flamengo nessa temporada de 2025. E o Boto, ontem na coletiva nos Estados Unidos, soltou o verbo, subiu o tom com os jornalistas. A verdade é essa. E a torcida cansou. Está pedindo a saída do jogador. E o jogador disse que não vai se pronunciar. E o Fabrício Bruno abriu o jogo sobre tudo o que aconteceu no Flamengo. Mas tudo isso rapidinho, meus amigos, depois da nossa vinheta. Fica com a gente aí, não sai daí não. Roda ela aí. Flamengo! Saudações rubro-negras, salve, salve torcida do Flamengo. Que bom estar com vocês aqui em mais um vídeo, meus amigos do nosso canal. E já convido você aí que não conhece o nosso canal, que deseja se inscrever, ajuda a gente com um clique. Você se inscreve no nosso canal, não vai pagar nada, é de graça. Não esqueça de dar o like é importante. Acionar o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias no nosso canal. Deixar sua opinião, que é importante. A gente quer ler, é importante a sua opinião para saber o que você está pensando. E se desejar ser membro do nosso canal, aqui na descrição tem um link, você clica lá e ajuda o nosso canal. Conto com você, rubro-negro, ajuda rubro-negro. Gente, que coisa horrorosa o jogo do Flamengo ontem. Aliás, essa primeira rodada do campeonato carioca, coisa horrorosa, nenhum dos grandes ganharam. Fluminense empatou ontem, Flamengo perdeu, o Vasco empatou e o Botafogo perdeu. Lógico, os times todos desfalcados, né, ainda os jogadores não voltaram, o Flamengo está fazendo a pré, né, nos Estados Unidos, mas foi um jogo horroroso do Flamengo ontem. Nunca vi passo errado, saída errada. Tudo que tinha que dar errado no Flamengo deu errado. Meu Deus do céu. Vamos ver como vai ficar isso, né? E a verdade é a seguinte: os times em geral, não só o Flamengo, mas os times em geral, meus amigos, só vão voltar com seus jogadores, só vão jogar mesmo completo a partir ali da quinta, sexta rodada do Campeonato Carioca. A verdade é essa. Bom, e dentro desse miolo aí, né, o Fabrício Bruno, que saiu do Flamengo, já assinou com o Cruzeiro, é jogador do Cruzeiro, resolveu abrir o verbo, né, numa coletiva, numa entrevista, e ele resolveu falar, porque tinha muito disse-me-disse na questão dele, com o relacionamento dele com o Felipe Luiz, e ele resolveu abrir o jogo. Primeiro ele disse que realizou um sonho na vida dele. E qual foi esse sonho que ele realizou na vida dele? Jogar pelo Flamengo. Tá? Realmente ele disse que é muito grato ao Rio de Janeiro, à torcida do Flamengo, ao time, ao clube do Flamengo. Ele realizou um sonho de jogar num dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul. Bom, mas aí ele veio relatando, né, dizendo que ele estava sentindo que tinha que sair do Flamengo. Ele não queria mais jogar, porque ele sentiu que já ia ser reserva, perdeu a vaga para o Léo Ortiz. Ele respeita, como ele falou, respeito muito, são meus amigos, Léo Ortiz, Léo Pereira, mas eu ia ficar na reserva e eu precisava jogar e eu tinha esse sentimento. Então ele pediu para ser negociado. Ele pediu para sair do Flamengo. Mas aí ele inteirou mais ainda, dizendo, né, que o Felipe Luiz é como um irmão para ele, que o Felipe Luiz é amigo dele, o Felipe Luiz jogou com ele. A verdade nua e crua é essa. Então, e ele disse que o Felipe Luiz é um excelente técnico, é um garoto, um cara que vai ter uma visão aí que pode se tornar um dos maiores técnicos, não só do Brasil, mas como do mundo. E isso é dito, até foi dito pelo Boto e por outros também, mas que não tinha mais condições. Ele sabe, né, ele sabe que o Felipe Luiz deixou no banco, e ele disse que não tem raiva, não tem rancor, não existe nada disso. Ele até desmentiu muitas coisas que a mídia vem falando por aí. A verdade é essa. Mas ele diz que mantém a amizade com o Felipe Luiz, é amigo, e desmentiu tudo que a mídia vem falando de encrenca, de fofoquinha, né, que ele não se dá bem com o Felipe Luiz. Ele disse que não. E ele tinha uma dívida para pagar. E essa dívida, ele tinha que voltar ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi o time que o revelou, foi o time que botou ele no futebol, que deu as caras para ele.
ser um jogador de futebol. Então ele tinha essa dívida com o Cruzeiro, então ele relatou que tinha que voltar e ele está feliz, mas agradece imensamente, e o sonho dele foi realizado, como eu acabei de falar, ele dizendo que jogou pelo Flamengo. Bom, e a questão é o seguinte, a torcida não aguenta mais. De quem nós estamos falando? Do Carlinhos. Cara, vou dizer uma coisa para vocês. O Carlinhos é uma pessoa ótima, um garoto que pode ser que exploda ainda, pode ser que tenha um bom futebol, mas de fato, no Flamengo, eu acho que ele não encaixou, galera. A verdade crua e nua é essa. O Flamengo comprou a toque de caixa o Carlinhos. Na época, 600 mil euros, se eu não me engano, 600 mil euros, que saiu por 3.200, jogador barato, né? Mas não tem rendido ao jogo do Flamengo. Nem com a garotada ele tem jogado. Ah, mas ele fez o gol ontem. Pô, é o que eu falei. A minha avó sentada numa cadeira de roda com bengala fazia aquele gol. Porque a jogada toda, a bela jogada nasceu nos pés de Lohan. Driblou um, driblou dois e mandou aquela raquetada que bateu no travessão, quicou na grama e ele escorou de cabeça ali. Ele tem altura, pô, mas não é um jogador que tem, é tipo o Alan, não é um jogador que se encaixou, não é um jogador que se achou, no meu modo de vista. Nada contra ele, porra, gosto do Carlinhos, mas não é um jogador típico a cara do Flamengo. E a torcida tá vendo isso e já pede a saída dele. Né? Diz que não dá mais. O problema do Flamengo é que está sem centroavante, mas eu vou, no meu ponto de vista, improvisar, pô. Se o Carlinhos sai, dá para improvisar com o Cebolinha, dá para improvisar com o Bruno Henrique, dá para improvisar, galera, dá para improvisar com o Michael, dá para improvisar, até conseguir um outro atacante. A verdade nua e crua é essa, ou até o Pedro voltar, mas dá para improvisar. Dá para improvisar. E a galera chegou no máximo querendo a saída do Carlinhos. E o Carlinhos foi entrevistado sobre a questão dele deixar o Flamengo, como está rondando aí vários assuntos de alguns clubes querendo o Carlinhos, inclusive o Vitória queria contratar ele, mas o time de fora querendo contratar ele por 1.800.000, né? É lógico, por um ano de contrato, seria um empréstimo, mas o jogador resolveu falar o seguinte: meu foco é o Flamengo, não tenho nada a declarar sobre isso, todo mundo que está ali no Flamengo, do Sub-20, jogadores que já jogaram no profissionais, todos que jogaram ontem contra o Boa Vista, são profissionais, são bons jogadores, tem que dar tempo ao tempo. Tempo a tempo, Carlinhos, mas você vai fazer um ano no Flamengo e 3 gols. Isso contando com o gol ontem no Boa Vista. Mas eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês, que é importante pra gente. Aí, meus amigos, ontem o Boto, né, lá nos Estados Unidos, fez aquela coletiva e soltou o verbo, abriu a boca e falou: ó, o negócio é o seguinte, não adianta me perguntar, ele voltou a tocar nesse assunto, não adianta me perguntar sobre contratações, eu não vou falar, é tudo no sigilo, é tudo no secreto, o Flamengo está trabalhando com as condições que tem que trabalhar, condições financeiras, condições de mercado, não adianta trazer jogadores bombásticos e não renderem o que o Flamengo precisa render, né? E ele disse bem claro do acordo que ele teve que já tem com o Juninho, né? Que acordo é esse? Já está tudo certo, mas ele disse que ainda enquanto não assinar o contrato, o jogador não é do Flamengo. Mas de fato, galera, o Juninho já é do Flamengo. O Juninho já é o primeiro reforço do Flamengo, né? Então o Boto abriu o verbo ali e disse que não adianta especulações, não adianta ler na mídia que o Flamengo está vendo isso, que o Flamengo está vendo aquilo, que o Flamengo vai contratar tal, que o Flamengo não vai contratar, não adianta, porque tudo que eles estão fazendo, dentro do possível, eles sabem, o BAP e o Felipe Luiz, que conversa, sabe que vai precisar de um zagueiro com a saída de Fabrício Bruno e Davi Luiz, vão precisar colocar um zagueiro, e eles pensam também no volante ali, um novo camisa 5. Por quê? Eles sabem da necessidade do Eric Pulgar sair. De repente o Eric Pulgar é vendido, apesar dele dizer que nenhum jogador, voltou a dizer ontem, nenhum jogador titular que está atualmente no time do Flamengo será negociado. Lembrando
que o Everton, né, da Inglaterra, lá de Liverpool, eles querem oferecer agora entre 25 e 30 milhões de euros. É entre 150 a 180 milhões de reais. E o Boto, na primeira coletiva, vocês lembram disso semana passada, ele disse que um jogador só sairia do Flamengo, desses que interessam ao Flamengo, que estão no titular, se fosse uma proposta maluca. E é uma proposta maluca, mas ele afirmou ontem que nenhum jogador que o Flamengo está interessado sairá do Flamengo. Vamos aguardar. E com isso, seja bem-vindo. Aí está a resposta. O Carlinhos desembarca hoje. Carlinhos desembarca hoje no Rio de Janeiro. Vai chegar ali no Galeão às 16 horas. Vai passar por exames médicos, vai passar por exames físicos e assim essa semana agora será apresentado ao Flamengo. Então, Carlinhos, Juninho, falei errado, Juninho já é o novo reforço do Flamengo, né? Todo mundo quer ver a cara, como é que vai ser se desenvolver do Juninho. Eu acredito porque o Luiz Felipe estudou esse jogador, detalhou esse jogador e disse que dentro do que ele viu é o que ele quer que o jogador faça dentro do Flamengo. Não adianta você trazer nomes bombásticos, jogadores caríssimos e não entrar no esquema que o Felipe Luiz quer implementar no Flamengo. Bom, então agora é aguardar. Hoje vai estar chegando às 16 horas no Galeão o Carlinhos, 16 horas, horário de Brasília. Como eu falei, fará todos os exames, a torcida vai estar esperando, a imprensa vai estar toda lá esperando, porque é o primeiro reforço do Flamengo e o Boto garantiu que o Flamengo está trabalhando na encolha, está trabalhando na sutileza. Ele volta a dizer o que eu disse agora, não adianta especulações, que vai vir esse, que vai vir aquele está solto no mercado, foi oferecido ao Flamengo. Não, está tudo dentro dos scripts deles, mas eles não vão relatar nada. Mas nós desejamos uma boa vinda para o Juninho e que o Juninho deslanche no Flamengo, né? Comprove que realmente o Boto e o Felipe Luiz, que escolheram o jogador, né, se encaixe nos planos do Flamengo e traga muita alegria para o torcedor rubro-negro, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, meu amigo e minha amiga rubro-negra. Bem, vamos ficando por aqui, voltamos a qualquer momento com mais vídeo do nosso canal, não deixa de ajudar, estamos sempre atentos nas notícias do nosso Mengão. Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra.